E aí galera, tudo bom? Hoje eu, com a ajuda do Tobias, Fala aí, galera. vamos falar sobre feudalismo. Feudalismo. Nunca nem vi. Deixa eu te explicar. O feudalismo foi um sistema político, econômico e social que surgiu na Europa entre os séculos 5 e 15, no período histórico conhecido como Idade Média. E como que ele surgiu, parça? Então, para conseguirmos entender a origem do feudalismo, temos que considerar quatro fatores. Primeiro, o Império Romano estava em decadência, causada principalmente pela crise no sistema escravista. O segundo fator é que os povos bárbaros da Germânia, em busca de novas terras para a produção agrícola, iniciaram a partir do século 4 e 5 o processo de conquista territorial sobre as regiões do decadente Império Romano. Outro fato foi que, a partir do século 8, os povos árabes começaram a invadir a Europa, resultando na retração do comércio marítimo em razão do bloqueio do litoral do Mar Mediterrâneo. E ainda teve outro fator que agravou ainda mais. Foi que os povos do norte, mais conhecidos como vikings, promoveram uma série de invasões nos reinos dos bárbaros para praticarem saques, aprofundando o pânico e a instabilidade na sociedade europeia. Nossa, brother, eu que não queria viver na Europa nesse período. Era conflito para todo lado. Sim, e essa instabilidade fez com que as pessoas se mudassem da cidade para o campo. E as pessoas começaram uma relação social com os grandes proprietários de terra, onde esses proprietários ofereciam proteção e uma parte de suas terras, e essas pessoas podiam trabalhar, porém tinham que pagar impostos por meio de produtos ou trabalhos. Foi então que surgiu o feudalismo. Acho que entendi como surgiu o feudalismo, mas por que esse nome? Esse nome vem da palavra feudo, que era o nome dado a uma grande área de terra que era constituída por várias instalações, como o castelo, a vila servil, a igreja, o moinho, o forno, entre outras instalações. E como que eles desenvolviam a economia? A economia feudal era baseada na prática agrícola, em que grande parte era voltada para o consumo próprio. Os servos se comprometiam a trabalhar gratuitamente, porém tinham que pagar alguns tributos, que deveriam ser pagos com trabalho ou produtos. Entre eles, podemos destacar: corvéia, trabalho gratuito dos servos nas terras senhoriais, geralmente exercido em 3 dias da semana. Talha, tributo correspondente a 50% da produção das terras servis ao proprietário do feudo. Banalidade, tributo cobrado pela utilização das instalações do feudo, como moinhos, celeiros, forno, entre outros. E, além desses, ainda tinham ainda mais impostos que os servos deveriam pagar ao seu senhor feudal. Nossa, tanto imposto assim. Tem certeza de que eles não estavam no Brasil? Sim, eles estavam na Europa, né? E mesmo com o fim do trabalho escravo, muitos servos viviam ainda com muito pouco. Mas se esses servos se esforçassem, poderiam ter melhores condições de vida, não é mesmo? Infelizmente não. A sociedade feudal foi caracterizada por ser uma sociedade estamental, ou seja, não ocorria mobilidade entre as classes. Logo, a posição social de um indivíduo se definia por sua origem de nascimento, ou seja, um filho de um servo seria servo pelo resto da vida. Essa sociedade dividia-se basicamente em três estamentos, e cada um com suas funções pré-estabelecidas pela vontade divina. Eram esses três: o clero, que era responsável pelas orações; a nobreza, que era responsável pela proteção e defesa do sistema feudal; e, por fim, os servos, que eram responsáveis pela geração de bens, riquezas, serviços e produtos. Nessa época não existia um rei. Então, o poder político, apesar de formalmente residir na figura do rei, era na prática descentralizado e exercido pelos proprietários de terra, que ao rei prestavam serviços militares. Nessa época, a posse de terra constituía o principal símbolo de poder e autoridade. A construção dessa autoridade se definia pelas relações de suzerania e vassalagem, praticadas exclusivamente pelos elementos da nobreza feudal. A transferência de terras formalizava os laços de dependência entre os doadores, conhecidos como suzeranos, e os receptores, chamados de vassalos, que em troca da doação do feudo
se comprometiam a prestar serviços militares para o seu suzerano. Vejo que os nobres possuíam bastante poder nessa época, mas será que tinha outra instituição que influenciava a vida da sociedade? Sim, a igreja era a principal instituição política do sistema feudal, que dominava a cultura letrada e controlava um expressivo patrimônio. Consigo perceber que a igreja realmente tinha um papel importante nessa época, mas voltando a falar de economia, houve uma época de expansão do feudalismo, não é verdade? Sim, com o fim das invasões ao continente, a Europa testemunhou um período de estabilidade, o que gerou uma situação positiva em relação aos seus setores produtivos, que acabou gerando até um excedente agrícola. Nesse mesmo momento, o comércio marítimo foi liberado e se intensificou, o que motivou o renascimento das práticas mercantis, ou seja, comerciais, tanto dentro do feudo como fora dele. E isso também estimulou o renascimento da vida urbana no continente europeu. Compreendo melhor agora, mano, mas fiquei sabendo que houve também uma crise no feudalismo. Sim, a partir do século XIV houve uma crise no feudalismo, causada por vários fatores, como a instabilidade climática, causada pelo desmatamento das florestas e as queimadas, a propagação da peste negra, que matou cerca de quase um terço da população europeia, a escassez dos metais preciosos, que financiavam as práticas mercantis, e a eclosão da Guerra dos 100 Anos. Então, a partir daí, o feudalismo foi entrando em declínio. Valeu, mano, agora já estou entendendo melhor sobre o feudalismo. E acredito que quem assistiu o vídeo também. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.